Olá, sejam todos bem-vindos a mais um culto pelas nações. Hoje nós iremos falar de um país maravilhoso, o nosso Brasil. Sim, certamente você ficará impactado com o que Deus está fazendo no nosso país. Então, nesse momento, gostaria de te pedir, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. E você que está aqui pela primeira vez, é muito bom tê-lo aqui. Certamente Deus falará ao seu, ao meu, ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Somos eleitos, luz do mundo, sal da terra, povo escolhido para falar da salvação. É socorrer aquele que está abatido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, entrego por inteiro para cumprir essa missão. O compromisso de pregar o evangelho, ser luz aonde estou para iluminar na escuridão. Eu vou variando meu Brasil, eu vou, sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou variando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Todo canto onde houver uma pessoa, se estamos juntos o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender um candeeiro vai depressa escondê-lo ao invés de alumiar. Por isso vamos, é a ordem de Jesus, pois onde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Todos virão e glorificarão, todos virão e glorificarão, todos virão e o glorificarão, todos virão e o glorificarão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. Oi, irmãos, tudo bom com vocês? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo a nossa leitura bíblica. Ela se encontra em Mateus 5, do 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.
Agora, depois dessa passagem, nós vamos acompanhar o testemunho do irmão Marcos, que vem fazendo um trabalho junto com a Junta de Missões lá no Acre. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder por vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu
Olá, queridos irmãos da PIB em Senador Camará, eu sou o pastor Marcos Nunes e sou missionário entre ribeirinhos na região amazônica, em um rio específico chamado Rio Juruá. Dá um Google aí, Rio Juruá, com acento no A, você vai descobrir que é o rio mais sinuoso do planeta Terra, um dos rios mais isolados da região amazônica. Eu queria compartilhar com vocês hoje a história do Wilson e da Marta, um casal de jovens recém-casados que moram numa comunidade chamada Meia Dúzia. Ao longo de alguns anos, essa comunidade tem sido atendida por um grupo de igrejas que organizam uma viagem a cada mês e eles seguem pelo rio fazendo cultos evangelísticos em cada comunidade. Então eles viajam de manhã, navegam de manhã, reúnem a comunidade e anunciam que vai ter culto à tarde e à noite fazem um culto evangelístico. Dormem e seguem essa rotina durante aí 8 a 10 dias. A comunidade do Meia Dúzia, onde o Wilson e a Marta moram, é uma das primeiras, e quando a gente começou a se envolver com esse trabalho missionário junto a essas igrejas, eu falei, olha, a gente precisa fazer um trabalho, porque vocês já evangelizam há muitos anos, mas a gente já tem alguma liderança local formada? Eles disseram não. Falei, então faça o seguinte, eu quero investir em um casal, em uma pessoa que queira se desenvolver para liderar essa igreja local, essa comunidade de fé que está se reunindo nessas comunidades ribeirinhas. Então, em janeiro de 2019, nós saímos, eu estava junto com esse grupo, eu fiquei na comunidade do Meia Dúzia, enquanto a equipe subia o rio fazendo trabalho evangelístico. E ali, durante uma semana, a gente ficou lendo a Bíblia junto, orando juntos, compartilhando a fé, a gente compartilhando experiências de oração, fizemos treinamentos específicos e para que eles possam ler, entender as escrituras, compartilhar, aconselhar pessoas. E aí, depois de uma semana, essa equipe retornou, me buscou e eu fui para casa. Interessante que esse trabalho é tão bom, e eu acredito tanto que Deus está trabalhando através da formação de lideranças locais, que a gente vê um grande testemunho. A partir de fevereiro de 2019, aquela comunidade que ficava esperando, aguardando a visita do pessoal da cidade para ter um culto, agora, todos os domingos de manhã, essa comunidade se reúne e o Wilson e a Marta estão ali à frente, eles abrem a Bíblia, leem as Escrituras, compartilham os princípios da Escritura, edificam as pessoas. Eles também podem, durante a semana, aconselhar as pessoas, visitar as pessoas e orar com as pessoas. Durante os cultos, eles cantam louvores a capela, porque não tem instrumentos, mas Deus tem abençoado aquela comunidade ali. Grandes coisas tem feito o Senhor. E esse mesmo projeto está se multiplicando para outras comunidades e em outros rios. A ideia é que a gente trabalhe com um planejamento estratégico de plantação de igrejas através de treinamento de liderança local. Queria desafiar você a orar por isso e a participar de uma viagem missionária conosco. Em janeiro de cada ano a gente faz uma viagem especial saindo do Rio de Janeiro. Você é nosso convidado. Deus abençoe. E hoje, quem estará ministrando ao nosso coração é o pastor Jair. Pastor Jair é pastor da primeira Igreja Batista de Paciência e um dos líderes da Operação Redenção. Pastor Jair, que Deus te abençoe e use a sua vida. Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Senador Camará. Pastor Joceni, essa família tão querida que é a igreja, que me acolheu na minha infância, na minha adolescência também, e me encaminhou também para o seminário e me fez alimentar da visão missionária que a igreja tem desde os seus primórdios. Então, estou me dirigindo à igreja com a qual eu tenho grande carinho, grande admiração. E quero agradecer o convite do pastor Boaz ao convidar-me a participar desse culto pelas nações. Então, quero, nesse momento, dividir com você a palavra de Jeremias, capítulo 1, versos 17 a 19. Cingi os teus lombos, levanta-te, dize-lhes tudo o que eu te mandar.
Não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Eu te pus hoje por cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a cidade, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quero dividir esse texto com você, especificamente para pensar sobre o chamado que cada um de nós, como crentes em Cristo, temos. O texto menciona que não só Jeremias, mas é uma referência para todos nós, hoje inclusive, também tempos de pandemia em 2020, esse texto atravessa os séculos e vem compartilhar sobre o seu chamado e como você deve agir como missionário onde você está plantado por Deus. Então Jeremias, ele foi um profeta muito especial. Por que razão? Porque ele atravessou 3 reinos, Josias, Joaquim e Zedequias. Um ministério longo, um ministério muito sofrido, um ministério chamado como profeta chorão, porque parte do seu ministério aconteceu dentro de calabouços, e ele foi um homem extremamente impopular. Porém, apesar disso, e combatendo essa ideia de sucesso aparente pelos resultados, Jeremias nos dá a dica de como você pode ter sucesso no seu ministério. Sucesso não necessariamente aos olhos dos homens ou das estatísticas, mas sucesso principalmente aos olhos de Deus. A primeira dica que Jeremias nos dá para ter sucesso no chamado a qual você foi incumbido para realizar a sua missão está detalhado no versículo 17, o primeiro que nós lemos. Ele vai falar sobre como você deve cumprir o seu chamado. Ouça bem, há alguns verbos muito fortes aqui. Cingir os teus lombos. Era uma veste longa, uma roupa de única peça, em que dava a ideia de grande agilidade, grande mobilidade. Então, Jeremias fala que você deve ter essa túnica, essa roupa, não necessariamente hoje para se vestir com ela, mas a ideia de uma coisa rápida, a qual alguém se veste para cumprir alguma coisa urgente. A gente vê, por exemplo, no texto de 1 Reis, capítulo 18, Elias, ele se veste rapidamente para se encontrar com Acabe. E quando ele se encontra com Acabe, ele declara uma palavra de peso, de determinação, de condenação contra Acabe e Jezabel. No seu sucessor, nós encontramos o mesmo perfil. 2 Reis, capítulo 4, Eliseu, ele orienta o seu jovem moço, o Geazi, agora se vestir rapidamente, sem se deter com detalhes, para que rapidamente possa fazer a missão de buscar salvar o filho da sunamita. E no Novo Testamento nós encontramos não a ideia mais desse vestido, mas agora da sua própria mente. 1 Pedro capítulo 1, verso 13, Pedro fala do interessante sentido figurado, que ele deveria cingir a mente para ações rápidas no reino de Deus também. Bom, nesse cenário, o texto continua avançando. Ele dá a segunda dica: cingir os seus lombos para poder cumprir a sua missão. Depois ele fala: levante-se e dize tudo o que eu te mandar. A orientação que Deus dá então a Jeremias é não só de se cingir, mas de se levantar, de ter uma ação, ser proativo na realização da sua missão e obedecer, dizer tudo aquilo que o Senhor lhe mandar. Não só cingir, se levantar, se obedecer, mas uma atitude fundamental nos nossos dias. Jeremias deveria não se espantar, e o ato dele não se espantar era, sem sombra de dúvidas, um ato de fé. Veja como o texto diz: não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Avança os versículos agora 18 e 19, dando uma segunda dica. A primeira, então, é como nós devemos cumprir a nossa missão. Você, então, deve cumprir de forma rápida, estando pronto para ações rápidas, cingir-se, levantar-se, obedecer e não se espantar com aquilo que vem diante de você. Mas o texto menciona uma segunda dica. Ele menciona não só como você deve cumprir a sua missão, mas o que você deve fazer pelo seu chamado, ao realizar o seu chamado missionário, onde você estiver inserido. Versos 18 e 19.
Eu te pus hoje por cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. O início de 19 fala assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Continua dizendo: pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando você pensa sobre o seu chamado missionário para viver a missão a qual Deus lhe confiou, esses 2 versículos estão mostrando o que Deus faz pelo seu chamado. Uma ação inicial, então, ações que ele deveria fazer. E agora, o que Deus faz por ele, por Jeremias, e faz por você também. Veja que interessante, o texto está mencionando que Deus faz por você também. Versículos 4 e 5 do mesmo capítulo 1. Olha lá no início como conta: veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar e não passo de uma criança. E aí então vai a narrativa em que Jeremias ouve o chamado que Deus tem para ele. Sabe, querido, Deus tem um chamado para você. O que Deus faz para lhe ajudar no cumprimento da sua missão? Ele lhe dá um chamado. E o chamado faz não com que você seja especial, tenha auréola, asas, para se diferenciar dos outros. O que vai diferenciar é a maneira como você entende o propósito de Deus para a sua vida. Deus está dizendo para Jeremias, que se achava tão pequeno, como o texto diz, que ele tem um chamado, ele foi separado para uma missão. Você foi separado para uma missão. E o que Deus faz pelo seu chamado? Ele lhe chama, ele lhe separa, ele lhe distingue para uma missão especial. Verso 7 diz que Deus faz outra coisa por esse homem, por Jeremias, como faz por nós também. Mas o Senhor me disse: não digas, eu não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo o que eu te mandar, dirás. O que o texto está mencionando, então, ele não só chama, mas ele inspira. Você é inspirado por Deus. Se você se aproximar da palavra, se você parar para ouvir a voz de Deus, essa voz também falará ao teu coração, ele inspirará, lhe dará todo o recado. Jeremias está ouvindo de Deus: eu vou te falar tudo e você vai obedecer, eu vou te suprir com tudo que você precisa de inspiração. Mas o texto diz que Deus faz mais ainda pelo chamado, não só o chama, não só o inspira, mas olha que lindo, irmão, que Deus fala para você nesse dia. Ele também te protege. Verso 8 diz: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nosso missionário Boaz vai para lugares tão difíceis no mundo, não é verdade? Nós ouvimos relatos de missionários que estão em partes do mundo de tremenda opressão. Deus está falando para esses. Ele não só chama, não só inspira, mas ele também protege. E é só para esses especiais? Não. Deus está falando também para você, que está em Senador Camará, que está em Bangu, em Campo Grande, está no Brasil, está pela internet passeando e espalhando a palavra de Deus por todos os 4 cantos da terra. Ele lhe protege enquanto você cumprir a sua missão. E esse texto também menciona no versículo 10, mais uma coisa que Deus faz pelo seu chamado. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Deus é quem vai determinar a sua ação. Deus está dizendo exatamente o que Jeremias fará, como também ele quer dizer no seu ouvido, na sua alma, na sua vida, quais serão as ações. Então, que Deus maravilhoso é esse? Ele lhe deu uma missão, ele lhe chamou, ele lhe inspirou, ele lhe protege e ele diz o que você deve fazer. Bom, o texto de Jeremias está começando a nos dizer então, lá no início, como eu mencionei, que há uma missão para fazer. E como você deve fazer? E agora a palavra nos falou o que Deus faz pelo seu chamado, pela sua tarefa a qual ele lhe confiou. Mas quero fechar então essa rápida palavra dizendo da garantia que Deus dá para você realizar a sua tarefa, a sua missão. Verso 19 falou: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por que razão eles não prevalecerão? Para você que está cumprindo o seu chamado missionário onde você está plantado.
ouçam, vírgula, pois eu sou contigo. Quem? Eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Duas coisas lindas que Deus faz, promessa dos céus sobre a sua vida, a qual deseja obedecer e cumprir o seu chamado. Deus está nos dizendo aqui que Ele nos dá companhia, eu sou contigo. E para você ter essa convicção, Ele diz, quem é Ele? Quem está fazendo esse chamado? Diz eu, diz o Senhor. E Ele não só oferece companhia, mas Ele também te oferece livramento. E Ele diz, para te livrar. Boaz daqui a pouco com sua família vai embora, vai nos deixar por mais 3 anos. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, Boaz. Que o Senhor te cerque, te agasalhe nessa certeza. Essa é a palavra para você, pastor Joseni, para toda a sua liderança. Essa é uma palavra para você, membro da igreja, da Igreja Senador Camará, para você, crente em Jesus, aonde você estiver localizado, me ouvindo nesse momento. Ele é contigo, Ele não só lhe encoraja com a sua companhia, mas Ele promete que vai te livrar. Esse livramento, na vida de Jeremias, não significou vida boa, não. Ele, como disse no início, foi para o calabouço. E por muitas vezes teve um ministério muito impopular, mas um ministério de sucesso. Não pelos números, mas pela aprovação do Todo-Poderoso. Você que ama a obra missionária, que aonde você vai, pelo trem, ou pelas conduções, ou pelas realidades nas quais nós estamos mergulhados, onde moramos, onde estamos inseridos, você tem uma missão. E esse Deus chama que você tem urgência nela. Cingir-se, levantar-se, obedecer, não se espantar. Como você cumprirá essa missão? Ele lhe oferece um chamado, uma inspiração, ele lhe oferece proteção, ele lhe oferece o estímulo para que você não abra mão, você tenha ações determinadas, mas acima de tudo, ele vai contigo, ele inspira você com a sua doce presença, sua companhia, e ele lhe promete que você terá livramento para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meus irmãos, que alegria ter vocês aqui conosco em mais um culto pelas nações. Como é bom ouvir a palavra de Deus. E eu tenho um desafio aos irmãos. E aí, vamos fazer missões? De uma forma simples e fácil? Então, porque a palavra de Deus diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, com isso, somos missionários. Deus nos chamou para levarmos a palavra de Deus. E vamos fazer a nossa parte? Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e em seus grupos de WhatsApp. Dessa forma, vamos estar fazendo missões. A palavra de Deus foi pregada hoje e sabemos que ela não volta vazia. Eu peço aos irmãos que orem uns pelos outros, orem pelos seus familiares, orem pelos seus amigos, orem pelos pastores e pelos missionários espalhados no mundo afora. Quero falar com os irmãos hoje também em relação à oferta missionária. Nós, da PIB Senador Camará, entregamos a oferta todo mês para missões, seja elas missões nacionais, mundiais ou estadual. Esse mês de setembro, estamos em campanha de missões nacionais, onde levantamos uma oferta especial para a nossa Junta de Missões Nacionais, onde esse valor, essas ofertas, irão chegar aos missionários espalhados em todo o território nacional. Você que está conosco hoje pela primeira vez, entenda, fique à vontade. Nós, batistas, temos uma agência missionária, onde temos missionários espalhados em todo o território nacional e fora do Brasil também. E temos meses específicos que levantamos oferta especial. Então fique à vontade e contribua também. Dessa forma, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus a toda criatura. Essa também é uma forma de fazermos missões. Tá bom? Eu quero também agradecer aqui aos irmãos que participaram hoje do culto, ao Vandinho, Lohane, Rosiane e o Fabiano.
Também agradecer ao pastor Jair Filho, da PIB de Paciência, e ao missionário Marcos Nunes. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez por você estar conosco hoje em mais um culto pelas nações. Muito obrigado pela participação. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe os seus familiares. E lembre-se, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E somos missionários do Senhor. Deus nos chamou para fazer missões. Obrigado mais uma vez por sua participação. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.